Como eu faço um planejamento estratégico anual para minha empresa no Brasil, que é tão inseguro juridicamente, que é tão arriscado, que é tão volátil e que tudo muda tão rápido? Bom, esse é o grande problema, essa é a grande dor. Talvez você esteja nesse momento fazendo o planejamento estratégico anual da sua empresa e você se deparou com uma série de informações que você não tem, como reforma tributária, como regras de tributação, como regras trabalhador PJ ou CLT que está em análise no STF e pode mudar. Então fica complicado realmente você calcular o seu custo Brasil, o seu custo tributário, o seu custo trabalhista para montar um bom planejamento estratégico a partir do momento que você não tem clareza, previsibilidade e certeza sobre os conceitos jurídicos que são importantes para a tomada de decisão à frente do seu negócio. Essa dor não é sua. Primeira notícia é essa. Essa dor não é só sua, ela não é somente sua. Essa dor é uma dor de absolutamente todos, ou quase todos que empreendem no Brasil. Então, a segunda notícia que eu tenho para te dar é que isso que a gente está falando não é novo. Talvez você esteja se deparando agora com essa situação porque parou para refletir, porque tomou consciência, porque está nesse momento de planejamento e porque já tem um nível de compreensão um pouco mais elevado. Mas essa situação ela já se repetiu muitas vezes e eu trago um exemplo aqui prático que mostra como o Brasil ele é complexo. A Vans, aquela marca conhecidíssima nos Estados Unidos de tênis, de peças de skate, roupas, conhecida por um estilo alternativo, arrojado, corajoso, diferente. Olha que interessante. A coragem faz parte de um dos conceitos da própria marca Vans. A Vans, que não tem lojas somente nos Estados Unidos, mas espalhada pelo mundo inteiro, ela decide em um certo momento entrar no Brasil. Quando ela decide entrar no Brasil, qual é o jeito que ela entra no Brasil? Ela faz uma aliança com empresários brasileiros. Então, o grupo que tem como CEO o Alexandre Birman, aí pode ser, não sei exatamente qual é a empresa, se é Arezzo, se é o Grupo Asa, se é, enfim. Mas eu sei que esse grupo de empresários faz uma aliança para ter os direitos sobre a marca da Vans no Brasil. E eles cuidam da Vans no Brasil, ajudando exatamente em conhecimentos específicos de Brasil. Então, esse conceito, ou melhor, esse exemplo que eu trouxe agora, dá pra gente uma clareza de que até mesmo para quem é grande, com muito sucesso lá fora, quando chega no Brasil, sofre com esse nível de insegurança jurídica, de complexidade jurídica, de dificuldade no ambiente de negócios, tal qual você ou eu, com nosso tamanho muito menor, também sofremos quando vamos fazer um planejamento estratégico anual. Até agora você viu notícias, informações e fatos que confirmam que é difícil mesmo. A partir de agora nesse vídeo eu começo a entrar na solução. Por quê? Se não tivesse solução eu nem começava a gravar vídeo. Se não tivesse solução nenhuma empresa dava certo no Brasil. Se não tivesse um jeito de fazer, não teríamos empresas que conseguiram sobreviver nesse ambiente hostil. Essa é a palavra específica. Não é um ambiente agradável de negócios, é um ambiente hostil. E no ambiente hostil você deve se preparar para lidar com grandes desafios, com violência, com armadilhas, com animais tentando te pegar, como se você estivesse andando num pântano e a qualquer hora pode aparecer algo que você não está vendo e te atacar. Esse é o ambiente de negócio no Brasil. Nada animador, né? Mas tudo bem, agora a gente começa a entrar na solução. E aí, entrando na solução, o que nós sabemos que pode nos ajudar a montar um planejamento estratégico anual? Primeiramente, um ano é muito tempo. Então, você até pode fazer um planejamento estratégico para um ano, mas você deve, esse é o meu conselho, quebrar ele em planejamentos menores, de trimestre. Então, quando você separa a cada 3 meses uma iniciativa e revisa, sim, conectado ao planejamento anual, você tem mais chances de acertar. Porque num período menor de 3 meses, é exatamente o tempo em que o Brasil vai lá e promove uma série de mudanças. Então, gastar muito tempo para fazer um planejamento muito longo, para mais do que um ano no Brasil, não compensa muitas vezes o esforço, a energia gasta. Porque você já sabe que a cada 3 meses você vai sentar e de uma forma menor, não analisando o ano, mas analisando o trimestre, o próximo trimestre, você vai revisar o seu planejamento de acordo com a nova regra jurídica que está valendo. Então, o primeiro ponto é esse. Quebre um planejamento longo e um planejamento de datas mais próximas. Você vai ter mais informações precisas nesse período. Segundo grande conselho, esteja sempre atualizado. Você deve sempre acompanhar essas mudanças e avaliar, de preferência com um bom advogado e um bom contador, como aquilo afeta o seu negócio de maneira específica. Então, existem mudanças que podem vir para o bem, não necessariamente para o mal. Por exemplo, temos já aprovado na Câmara e no Senado, faltando apenas a assinatura do presidente, talvez a hora que você esteja vendo esse vídeo o presidente já assinou e já virou lei, o imposto de renda sobre o lucro. Então, o lucro distribuído da empresa para o sócio acima de 600 mil reais por ano, ou até na retenção acima já de 50 mil reais por mês, terá um imposto de renda que pode chegar em até 10%. E
isso é ruim para quem buscava distribuir um lucro maior do que esse valor, isento de imposto de renda. Por outro lado, essa mesma lei trouxe a isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$5.000. Antes, as pessoas que recebiam R$3.000, R$4.000, até R$5.000 tinham retido na fonte o imposto de renda da pessoa física. A partir dessa lei, não terão mais. Então, essa segunda parte da lei, ela é boa e ela ajuda, inclusive, a reduzir custos na folha de pagamento, ela ajuda a reduzir tributação de funcionários. Então, quem sabe, com essa redução de tributação que incrementa um ganho para o funcionário, poderia se reavaliar o percentual de reajuste que vai dar para ele, uma vez que ele já teve algum ganho com essa redução do imposto de renda. Não precisaria dar 10% de reajuste, eu poderia dar 8%, quem sabe? É só uma ideia, né? Funcionário que está escutando, que não me jogue pedra aqui. Mas também, se quiser jogar, tá tudo bem. Não conseguiremos agradar a todos e tá tudo certo. Agora, essa mesma lei que eu acabei de dizer que tem o seu lado ruim, que é o imposto em cima do lucro, acima dos R$600.000 por ano, ela admite que essa regra se aplica quando o lucro é distribuído de um CNPJ para um CPF. Quer dizer, se eu distribuir o lucro de um CNPJ para um outro CNPJ, que é a minha holding, que é dona de boa parte do patrimônio, eu não tenho esse imposto de renda. Então, mesmo essa lei ruim, admite um planejamento tributário estratégico para tirar a parte ruim dela e ainda assim conseguir trabalhar e prosperar no Brasil. Você percebeu pelo meu conselho número 1 e número 2, e agora entrando no conselho número 3, que somados esses detalhes, o Brasil ele acaba se tornando muito complexo, e isso é fato. Não à toa que eu dei o exemplo que o pessoal da Vans veio procurar empresários brasileiros para operar aqui no Brasil com saúde, com qualidade, com segurança. Então o Brasil, diante dessas muitas mudanças de diversas regras e regras que depois são anuladas e que a gente precisa ficar atualizado o tempo todo e você precisa se aconselhar com o seu advogado e com o seu contador, ele acaba se tornando muito complexo. E tudo que é muito complexo é melhor que seja quebrado em pedaços menores. Por isso que as empresas se organizam em setores. Você tem o setor comercial, o setor de marketing, o setor operacional, o setor financeiro, o setor de recursos humanos, o setor jurídico, e todos esses setores têm especialistas em cada uma dessas frentes. E os especialistas se conectam a um só líder que tem a visão global de todas as áreas e toma as decisões que às vezes desagradam o financeiro e agradam o comercial, decisões que às vezes desagradam o comercial e agradam o financeiro, para proteger o contexto geral, o contexto total, e dizer que para a empresa no geral aquilo é melhor. Mas ela precisa desses especialistas em cada uma dessas áreas para quebrar aquela complexidade grande em uma complexidade menor e com isso ter clareza para tomar as decisões estratégicas à frente do seu negócio. Então, nesse vídeo, passando pela parte jurídica, da insegurança jurídica, planejamento estratégico e todos os exemplos que eu citei, a minha grande mensagem a ser passada para você é: o Brasil não é para amadores, o Brasil é para profissionais. Seja um profissional. Assim você tem condições de prosperar nesse ambiente aqui, de obter sucesso, de obter crescimento, alcançando um alto nível de segurança, com um risco controlado, mesmo num ambiente hostil. O ambiente hostil requer mais cuidados, mas uma vez que você sabe lidar com um ambiente hostil, você vai bem, até mesmo no ambiente hostil, tá bom? Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários que eu vou ler e responder. Não esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você achar que faz sentido. A gente se vê nesse canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!